Olá, então inauguramos com este vídeo aqui o nosso canal do YouTube. E o tema que eu quero trazer hoje está relacionado com a parte sistémica, claro está, e quero trazer à luz a consciência sistémica do sucesso. A minha pretensão então aqui mostrar o poder das constelações familiares no sucesso pessoal e profissional. Começo por explicar um bocadinho daquilo que é a consciência sistémica. Assim como o nome diz, não é? Está relacionada a sistemas. E maioritariamente dentro do mundo das constelações familiares trabalhamos o sistema familiar, mas não só. Hoje em dia já é usado de uma forma alargada. Percebendo então que a consciência sistémica está relacionada, diz respeito à compreensão dos sistemas complexos e das próprias interconexões que existem nas nossas vidas. Isto inclui o quê? Reconhecer que todos nós somos parte de sistemas, sejam eles familiares, organizacionais e ecológicos maiores do que nós. O todo é sempre muito maior. E porquê que é importante a consciência sistémica para o sucesso? Ora, precisamente porque todas as nossas ações e decisões, elas trazem sempre repercussões. Elas não ocorrem assim num vazio, num vácuo. O não tomarmos uma decisão já é uma decisão. Então o que é que acontece aqui? Todas as nossas ações e decisões, elas têm repercussões que vão afetar e não apenas nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor e o próprio ambiente em que vivemos. Além disso, é importante falar de quê? Aquilo que muitos hoje nós procuramos, que é a liberdade. Quando nós tomamos para nós aquilo que é a consciência sistémica, nós percebemos que nós somos muito mais leais do que livres. E é preciso respeitarmos isso, porque só através do respeito de todos os nossos movimentos de lealdade é que nós conseguimos ser plenamente livres. Então, falando em respeitar, é importante trazer à luz os 3 princípios sistémicos que regem as constelações familiares. Bert Hellinger, enquanto fez o estudo desta abordagem fenomenológica das constelações familiares, ele percebeu que existiam 3 leis, 3 princípios que regiam toda a nossa vida. E esses 3 princípios são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E o princípio do pertencimento nas constelações familiares, ele enfatiza a importância de cada membro da família se sentir incluído e reconhecido dentro do sistema familiar. O que é que significa isto? Significa que nós devemos honrar todas as gerações passadas e presentes da família, independentemente da circunstância ou dos eventos que tenham ocorrido. E eu sei quão difícil é isto, acreditem. Mas todos pertencem. E vou dar um exemplo que fica já em jeito de reflexão, mas outros mais poderia trazer, e para a frente poderemos trazer, que são precisam de ser saboreados para conseguirem ser compreendidos. Mas um exemplo simples. Há um acidente na nossa família onde morre essa pessoa. Essa pessoa foi atropelada e morre. A pessoa que mata essa pessoa do nosso sistema familiar, ela passa automaticamente a fazer parte do nosso sistema. Aquela família daquela pessoa é a nossa família também. Ou seja, há uma inclusão, todos pertencem. Porquê? Porque é aquilo que é designado de comunidade de destino. Mas vamos deixar isso depois para as próximas aulas. Mas entendendo que todos pertencem, independentemente do que é que tenham feito. Princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia reconhece que cada membro da família tem o seu lugar e tem também um papel dentro do sistema. E isto faz com que seja necessário respeitar a ordem de nascimento, a idade e o papel de cada indivíduo. Porque só assim é que cada um ocupa o seu lugar de direito dentro da própria dinâmica familiar.
O terceiro princípio é o equilíbrio entre o dar e o receber. E este princípio destaca o quê? A necessidade de equilibrar as trocas dentro do sistema familiar. E quando falo de sistema familiar, entendam que também são os outros sistemas alargados, mas como maioritariamente nós estamos a cuidar da nossa vida e estamos aqui a falar do nosso sucesso pessoal e profissional, estamos a falar da nossa primeira esfera, que é a esfera do eu, o nosso sistema. E tem que haver equilíbrio nas trocas dentro do sistema familiar. Então o que é que acontece? Todos os membros da família devem ter permissão, devem ter autorização, devem sentir que podem fazer. Dar e receber apoio, amor, cuidado, mas tudo sempre de uma forma equilibrada. Eu dou 50%, tu dás 50%. Isto para quê? Para que não haja um desequilíbrio excessivo e também para que eu consiga dar uma parte ao meu primeiro filho, ao meu segundo e ao meu terceiro filho. Nesta questão desta ordem de eu dar de uma forma equilibrada e alinhada, por exemplo, eu dou para não dar mais a um do que a outros, para que não haja desequilíbrio excessivo e eu favoreça uns membros da família em detrimento de outros. Ok? 3 princípios então. Como é que nós trazíamos a consciência sistémica para o nosso dia-a-dia, na nossa prática? Podemos trazer para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida social. Vida é relacionamento, não é? Então, na nossa vida pessoal, a consciência sistémica vai ajudar a que nós consigamos entender quais são os padrões familiares e os padrões pessoais que seguimos. Isto permite que consigamos identificar e resolver conflitos que pensávamos que não teriam solução. Na vida profissional, quando nós conhecemos as interconexões, não é? No local de trabalho, na empresa, cada um de nós consegue melhorar a comunicação, a colaboração, as funções e responsabilidades, as próprias tomadas de decisões, inclusive os resultados da empresa. No âmbito social, a consciência sistémica aquilo que pode fazer é melhorar relacionamentos, obviamente, não é? Porque eu consigo entender o sistema de crenças e valores que estão a influenciar-me a mim, ao outro e a nossa própria interação. Como é que nós, o que é que nós usamos, que ferramentas é que nós podemos usar de uma forma prática então para fazer esta aplicação da consciência sistémica no dia a dia? Há 2 coisas que usamos correntemente, que são as constelações familiares, sejam consultas individuais, sejam vivenciais em grupo, sejam os próprios exercícios sistémicos, onde o que é que acontece aqui? Quando nós olhamos, quando fazíamos uma constelação familiar, nós conseguimos fazer com que cada um de nós possa participar representando membros de sistemas familiares para visualizar as dinâmicas que estão ocultas, aquilo que não estamos a conseguir ver. Somos os constelados, temos outras pessoas ao serviço do nosso sistema familiar que me permitem visualizar essas dinâmicas ocultas. E há outra coisa que é utilizada e que todos nós podemos fazer em casa, sozinhos, que é o mapeamento de sistemas. É usada uma ferramenta chamada genograma, que cria um diagrama como uma árvore genealógica, onde nós vemos o sistema. Vamos pegar mesmo na parte familiar. Pegamos numa árvore genealógica, começamos a desdobrar, nossos irmãos, pais, avós, bisavós. Não é? Nós normalmente trabalhamos até com uma linha de 7 gerações. E criamos este diagrama de sistemas para visualizar e entender as interconexões entre os diferentes elementos do sistema familiar e percebermos onde é que estão os padrões. Isto usa-se muito para uma situação, por exemplo, de saúde. Eu tenho diabetes, a minha mãe também tinha. A minha avó também tinha. Ok, nós vamos ver onde é que está o padrão. E vamos conseguir olhar, perceber qual é a dinâmica que se apresenta ali e o que é que precisa de ser trabalhado, ressignificado. Ou até mesmo incluído. Temos a situação de divórcios.
vamos mapear os divórcios dentro da nossa árvore genealógica. É uma ferramenta que é muito importante utilizar porque nos traz consciência de que não sou eu a favor do todo. Então aí precisamos quando nós identificamos essas dinâmicas, nós precisamos apenas só de as ressignificar ou de as tomar como parte da nossa história. Para vos trazer ainda uma situação de exemplo daquilo que é a consciência sistémica do sucesso, eu gostava de vos falar de duas situações de exemplo, uma de sucesso e outra de fracasso, digamos assim, que têm a ver aqui com sucesso empresarial e um fracasso em relacionamentos. Eu trouxe aqui dois casos onde nós percebemos, deixem-me olhar aqui para o ecrã, temos um sucesso, a questão do exemplo de sucesso empresarial, para vocês conseguirem entender como é que isto é aplicado e respeitado a toda a consciência sistémica. Na questão quando nós vamos fazer esta avaliação dentro do sucesso empresarial, usando esta ferramenta, nós precisamos analisar empresas, por exemplo, que cultivam efetivamente uma cultura organizacional onde respeitam as bases. E eu trouxe aqui um exemplo, por acaso, de uma empresa familiar que fabrica e vende produtos artesanais de alta qualidade. Ou seja, são produtos que são artesanais, são de alta qualidade. Esta empresa é familiar. Como eu falei, a questão do peso, quando é uma empresa familiar, mais importante é toda esta dinâmica sistémica. Então diz que esta empresa foi fundada por um casal que valorizava muito a qualidade e a tradição. E isto é importante. Isto faz parte depois da história da cultura organizacional da empresa hoje. Ao longo dos anos, eles mantiveram o foco na produção artesanal e em manter relações próximas com os clientes. Ora, estamos a falar de uma situação, isto está há 30 ou 40 anos atrás. E a empresa foi crescendo. Os filhos foram juntando-se a um negócio e, claro, trazem a força do novo, não é? Então trazem novas ideias e novas habilidades. Isto, na maior parte dos casos, é meio caminho para correr mal. Até porque nós vemos a maior parte das empresas familiares, numa terceira geração, é destruída. Mas aqui neste caso não. Porquê? Porque o que aconteceu foi que os filhos vieram juntar-se ao negócio, trouxeram novas ideias e habilidades e respeitando sempre os valores e a cultura da empresa. Como é que é aplicada então aqui a consciência sistémica? É aplicada na medida em que a empresa reconhece qual é a importância de honrar a história e os valores familiares. Há uma atmosfera de respeito e colaboração entre todas as gerações. É respeitar também o princípio da hierarquia. Os líderes da empresa entendem sempre a necessidade de equilibrar inovação e tradição. Adaptam-se às mudanças do mercado sem comprometer a qualidade e a identidade da marca, não é? Porque tínhamos dito lá atrás que quando ela foi fundada por um casal que valorizava muito a qualidade e a tradição. Então aqui é preciso entender que continua a ser respeitado. Inova-se, mas respeita-se a identidade da marca. O trazer a consciência sistémica a esta empresa permitiu que fosse valorizado não apenas o lucro financeiro, que é extremamente importante, porque sem isso não adianta a empresa existir, não é? Mas também o bem-estar dos funcionários e o impacto ambiental das suas operações. Isto contribui para quê? Para uma reputação e para o próprio sucesso a longo prazo. Então temos o respeito pelos 3 princípios sistémicos. Depois, dentro de uma constelação organizacional, temos aqui mais questões que precisamos de olhar e de cuidar, mas basicamente para perceberem que, trazendo a consciência sistémica a uma empresa, é importante respeitar os princípios e é respeitada a história, os valores, é colocada a inovação, visam sempre o lucro, mas respeitando quem pertence, os funcionários, não é? E o impacto no próprio sistema, o impacto ambiental do negócio em si.
Um outro caso onde podemos ver aplicada aqui a possibilidade de aplicação da consciência sistémica tem a ver, por exemplo, o caso que trago cá, que é um casal que está num relacionamento de longo prazo e enfrenta problemas de comunicação e intimidade. O casal, depois de anos de casamento, começou a enfrentar crescentes conflitos e distância emocional. Eles lutaram para se comunicar de maneira eficaz e pareciam estar presos em padrões de comportamento prejudiciais. Apesar de tentarem aconselhamento e terapia, não conseguiram resolver os seus problemas subjacentes. Ou seja, um casal que está numa relação de longo prazo, já fizeram aconselhamento, já fizeram terapia, mas a distância emocional ainda lá está. Como é que se aplica aqui a consciência sistémica? Quando é feita uma análise mais profunda, consegue perceber-se que ambos os parceiros carregavam o quê? Bagagens emocionais que não estavam resolvidas das suas famílias de origem. Ou seja, eu parto para uma relação, eu constituo aquilo que é designado da minha família atual. Mas eu tenho a minha família de origem, que é eu enquanto filha dos meus pais, neta dos meus avós, irmã dos meus irmãos, ou seja, para trás. Então, na minha família de origem, quando eu venho para a minha família atual, eu carrego a bagagem da minha família de origem de problemas que não estão resolvidos. E aqui mostrou-se muito a questões não resolvidas com os pais. Quando vamos explorar dinâmicas familiares e padrões de lealdade inconscientes, o casal percebeu como é que essas questões estavam a afetar o seu relacionamento atual. Ao aplicarmos aqui a consciência sistémica, este casal consegue reconhecer e honrar as experiências das suas famílias de origem e, a par disso, ambos trabalham para estabelecer limites saudáveis e uma conexão mais profunda entre si, parte prática. Okay? Porque constelação familiar, exclusivamente, o exercício da constelação familiar não resolve. Preciso trazer um orai e vigiai. Trazer esta consciência sistémica para a prática do dia a dia. Eu deixo lá atrás os problemas com a minha família de origem, porque senão o que é que acontece? Eu viro-me para a minha família de origem, enquanto eu me viro para lá, o lugar ao lado do meu companheiro fica vazio. E por isso é que depois acontecem outras questões que alguém tem que ocupar esse lugar. Ou é um filho que sobe na linha e vem ocupar o meu lugar, ou é este homem que olha para fora e aparece uma nova mulher no meu lugar. Porque eu estou preocupada com as minhas histórias, em resolver, em tornar-me salvador do meu sistema familiar. Mais do que isso, elas trazem aqui depois um trabalho prático de consciência entre eu mais tu, criamos o nós. Há um terceiro elemento criado e esse elemento também tem uma identidade, o casal. E depois existem entendimentos e atendimentos de necessidades um do outro e do próprio casal. Tem que ser comunicado, tem que ser decidido, tem que ser determinado quais são as regras do jogo na dinâmica de casal. E é este trabalho que deve ser feito depois em processo de terapia sistémica. Então, aquilo que eu quero trazer é efetivamente isto. Consciência sistémica traz-nos ganhos imensos de desenvolvimento, de progressão, de atingimento de um sucesso que nós hoje podemos perceber como inalcançável. Aquilo que eu vos queria trazer mesmo é este cheirinho, destacar aqui a importância da consciência sistémica e de como ela influencia, seja o nosso sucesso profissional ou empresarial quando somos empreendedores, tanto quanto os nossos relacionamentos pessoais e nós enquanto indivíduo. Isto permite-nos sempre uma compreensão muito mais profunda e amorosa também das dinâmicas subjacentes e da identificação de soluções, às vezes muito simples e que são altamente eficazes. Eu espero que tenham gostado desta nossa primeira aula, deste nosso primeiro vídeo inaugural. Subscrevam, partilhem este vídeo, partilhem este canal para que possamos crescer e todos nós conseguirmos ter uma vida
mais próspera, mais abundante, muito mais conectada connosco.